Olá a todos, bem-vindos à Agrotins 2022. É um prazer poder falar um pouco sobre um assunto tão relevante nos dias atuais e que merece um pouquinho da nossa atenção. Eu vou fazer uma breve apresentação da minha vida profissional e depois a gente começa a palestra. Eu me chamo Mirela Pessoa Diniz, eu sou engenheira agrícola e ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou pós-graduada em Meio Ambiente e Sustentabilidade e atualmente pesquisadora do Grupo Engenharia de Bioreatores da Universidade Federal do Tocantins, também finalizando meu mestrado em agroenergia pela mesma universidade. Minha linha de pesquisa é em processos de obtenção de biocombustíveis e aproveitamento de resíduos sólidos. Como engenheira, atuo na área ambiental com ênfase em energia, saneamento, outorga de recursos hídricos e gestão de resíduos sólidos. Bom, o nome da palestra é Transformação de Resíduos Agroindustriais em Energia Renovável, Produção dos Biocombustíveis de Segunda Geração. Bom, vamos então a uma breve introdução sobre esse tema. O crescimento econômico e a crescente demanda energética mundial, elas nos mostram a relevância da utilização de recursos energéticos sustentáveis e renováveis. Por isso, a utilização da biomassa lignocelulósica para a produção de energia através dos biocombustíveis de segunda geração, né? O que significa biomassa lignocelulósica? Essa nomenclatura, ela vai se dar basicamente pela estrutura de uma célula vegetal, que é formada por celulose, hemicelulose e lignina. O biogás, o biodiesel, o bioetanol de segunda geração, além de serem ambientalmente corretos, eles vão se mostrar como uma solução para a competição que existe entre o fornecimento de alimentos e a produção de combustível, como acontece no caso dos biocombustíveis de primeira geração, e que a longo prazo eles vão ser insustentáveis. Né? O principal objetivo desse trabalho é destacar os resíduos agroindustriais como uma matéria-prima potencial na produção de energia limpa e sustentável e comentar um pouco sobre o porquê da produção dos biocombustíveis de segunda geração em larga escala ainda serem economicamente inviáveis. Bom, os biocombustíveis, eles surgiram como uma fonte energética sustentável e com um enorme potencial para a substituição dos combustíveis fósseis tradicionais derivados do petróleo. Eles vão ser divididos em diferentes grupos geracionais, com base principalmente na matéria-prima utilizada. O biocombustível de primeira geração, eles vão ser produzidos com açúcares, amido e óleos comestíveis. O biocombustível de segunda geração, ele vai ser produzido a partir de biomassa não comestível, como, por exemplo, na produção do bioetanol, nós temos sua produção através de palha e bagaço de cana-de-açúcar, por exemplo, ou na produção do biodiesel, sendo produzido por resíduos de óleo de cozinha ou bagaço de coco. A terceira geração de biocombustíveis ela vai ser produzida a partir de algas, enquanto o biocombustível de quarta geração ele vai ser produzido por biomassa que tem uma capacidade de alta captura de CO2, né, de gás carbônico, e outras tecnologias avançadas. A maior parte do biocombustível produzido atualmente ele é de primeira geração, proveniente diretamente de culturas alimentares. No Brasil, por exemplo, né, a gente pode destacar a cana-de-açúcar como a nossa grande produtora de etanol no país e a soja como matéria-prima mais utilizada para a produção do nosso biodiesel. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem o milho para a produção de etanol. Pelo biocombustível de primeira geração ser o mais produzido no mundo, houve essa preocupação bem significativa em relação à produção dos biocombustíveis de primeira geração, principalmente por essa possibilidade de competição de destinação das matérias-primas, ou direcionada à produção de alimentos ou direcionada a fornecimento energético, o que encorajou bastante a pesquisa e a exploração de outros caminhos para a produção de energia limpa. Por isso, a gente teve um grande empenho nos últimos anos, né, um grande desenvolvimento aí nessa área, principalmente para a possibilidade de utilização da biomassa lignocelulósica, derivada tanto de resíduos não comestíveis de culturas alimentares, tanto de biomassa de plantas inteiras não comestíveis, que vão ser responsáveis pela produção dos biocombustíveis de segunda geração. Apesar de haver essa oferta abundante de resíduos agroindustriais,
destinadas à produção desses biocombustíveis, ainda existem desafios para a produção em escala comercial, principalmente porque pela função da recalcitrância desse material lignocelulósico, devido principalmente à bainha de lignina, o que vai dificultar um pouco a sua conversão direta em biocombustíveis. Essa composição bem heterogênea da célula vegetal, que ela é dividida em celulose, hemicelulose e lignina, ela vai requerer um pré-tratamento químico ou físico, além de alguns processos de tratamento enzimático, antes da sua conversão em biocombustíveis, o que vai aumentar consideravelmente, o custo de todo o processo e, portanto, vai se mostrar aí um obstáculo para a produção em larga escala desse biocombustível de segunda geração. Bom, os biocombustíveis de segunda geração, eles são chamados de biocombustíveis lignocelulósicos. Eles vão ser produzidos a partir de biomassa não comestível, como, por exemplo, resíduos agrícolas e florestais e plantações energéticas. Essas matérias-primas, elas são baratas, abundantes e renováveis. Por isso, a importância da sua exploração. E a produção dos biocombustíveis de segunda geração, ela pode se dar através de rota termoquímica ou bioquímica. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais biocombustíveis de segunda geração. Os bioóleos, eles são obtidos através de pirólise e liquefação de diferentes biomassas e vão conter também uma grande variedade de compostos orgânicos e aquosos. A principal diferença entre o biodiesel e o bioóleo, ela vai estar principalmente nos seus métodos de produção e composição. O biodiesel, ele é um produto da transesterificação de gorduras e óleos, enquanto o bioóleo, ele é obtido a partir de craqueamento termoquímico de moléculas orgânicas, que contém carbono, hidrogênio e pequenas quantidades de outros elementos. O biodiesel, ele é considerado o segundo biocombustível mais abundante produzido no mundo. Ele só perde para a produção de bioetanol. Cerca de 95% da sua produção é a partir de óleos comestíveis, ou seja, são biocombustíveis de primeira geração, ele provenientes de culturas alimentares. Daí a importância dessas matérias-primas renováveis como a biomassa lignocelulósica serem exploradas para a alternativa de uma produção desse biocombustível, de segunda geração. O uso de matérias-primas lignocelulósicas para a produção de biodiesel, elas vão requerer uma conversão prévia dessa biomassa lignocelulósica em produtos lipídicos úteis, como os óleos não comestíveis, para a sua posterior conversão em biocombustível. Bem, o etanol, ele é considerado o biocombustível mais abundante do mundo, podendo ser utilizado como substituto da gasolina na indústria de transportes ou também como precursor de diversos produtos químicos de valor agregado. O etanol, ele pode ser produzido a partir de biomassa lignocelulósica por meio de duas diferentes vias, tanto a biológica quanto a termoquímica. Em ambas essas vias de conversão, as moléculas complexas que formam a parede celular vegetal, como a lignina, a hemicelulose e a celulose, elas vão precisar ser separadas e degradadas em intermediários mais simples, como por exemplo a glicose, antes da sua conversão subsequente em etanol, através de fermentação alcoólica e posterior destilação. O biogás, ele se refere às misturas gasosas produzidas através de digestão anaeróbia ou processos de biometanação, consistindo principalmente de gases como o CO2, que é o gás carbônico, e o CH4, que é o metano. O biogás, ele pode substituir os combustíveis gasosos convencionais, como o gás natural derivado do petróleo, para a geração combinada de calor e energia. Além disso, a digestão anaeróbia ela é uma tecnologia bastante madura e ela tem se mostrado como uma abordagem bastante sustentável em áreas rurais em todo o mundo e especialmente em países em desenvolvimento. Ela também tem potencial para revigorar a economia rural, criando oportunidades de emprego para a população local e gerando receitas com a gestão e a valorização dos resíduos. O processo de digestão anaeróbia para a produção de biogás, ela envolve uma série de processos bioquímicos que vão converter compostos orgânicos biodegradáveis em biogás usando micro-organismos na ausência de oxigênio.
O bioquerosene, ele refere-se ao combustível de turbina de aviação e ele vai ser obtido da conversão termoquímica e bioquímica de um amplo espectro de resíduos biogênicos. A produção de bioquerosene a partir dos materiais lignocelulósicos, ela vai envolver um processo de 2 etapas em que a matéria-prima vai ser inicialmente hidrolisada em açúcares para em seguida ser transformada em bioquerosene. A produção de bioquerosene a partir de materiais lignocelulósicos, ela é bastante promissora do ponto de vista ambiental, né? Porque esses processos de produção eles vão oferecer a oportunidade de redução da emissão de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, eles vão fornecer soluções para a valorização dos resíduos. Porém, os altos preços da venda do bioquerosene, né, desse de segunda geração, em comparação ao combustível de aviação derivado do petróleo, ainda vai ser um problema que atrapalha o desenvolvimento do processo e a produção comercial desse biocombustível. Bom, a queima da biomassa, né, que é a matéria orgânica colhida, ela vem suprindo as necessidades energéticas da humanidade há milênios. Embora esses combustíveis continuem sendo a principal fonte de energia para muitas pessoas nas economias em desenvolvimento e nas emergentes, esse uso tradicional de queima de biomassa ele não é nada sustentável. Além disso, a combustão ineficiente, né, ela vai elevar emissões nocivas com sérias implicações para a nossa saúde. Para isso, existem tecnologias modernas que podem converter essa matéria orgânica em formas sólidas, líquidas e gasosas, que podem suprir com mais eficiência e de forma adequada as necessidades energéticas e assim substituir os combustíveis fósseis derivados do petróleo. A biomassa lignocelulósica ela é um dos recursos naturais mais abundantes e, portanto, ela tornou-se o grande foco de pesquisa e desenvolvimento como esse recurso renovável promissor para a produção de diferentes biocombustíveis. Muitos processos eles estão disponíveis para conversão dessa biomassa lignocelulósica em energia, podendo ser usada para eletricidade, calor ou transporte. Cada uma dessas vias de bioenergia consiste em várias etapas que incluem, por exemplo, a produção da biomassa, a coleta, colheita, processamento para melhoramento das características físicas de combustível, pré-tratamento para alterar as propriedades químicas e, finalmente, né, essa conversão da biomassa em energia útil. Os métodos de conversão empregados eles vão depender principalmente do tipo, da localização e da fonte de biomassa e da tecnologia utilizada para fornecer seu uso energético final. Bom, sobre os desafios e as perspectivas futuras. As biorefinarias atuais, elas estão focadas principalmente no desenvolvimento de estratégias de pré-tratamento eficazes que vão aumentar a eficiência das tecnologias de conversão e vão conduzir avaliações técnico-econômicas de ciclo de vida. Aí, o que é o conceito de uma biorefinaria? O que é uma biorefinaria? É basicamente uma instalação que vai integrar todos os processos para a transformação desde a matéria-prima até o produto final desejado, como biocombustíveis, fertilizantes, alimentos, rações e energia. O objetivo principal de uma biorefinaria ela é a otimização do uso dos recursos, minimizando assim efluentes e resíduos e maximizando benefícios e lucros. O trabalho futuro, né, a ser desenvolvido nessa área, ele precisa se concentrar em metodologias para diferentes estratégias, tanto de coleta de biomassa, né, para garantir o fornecimento contínuo dessa matéria-prima, tanto no desenvolvimento de catalisadores novos, baratos, ecologicamente corretos, eficientes, para desenvolver assim o processo de conversão mais eficiente e que se concentra também na produção de vários produtos ao invés da geração de um único produto. Ou seja, que eu possa, por exemplo, pegar a biomassa lignocelulósica da palha da cana, esse resíduo agroindustrial da palha da cana-de-açúcar, e ao invés de poder transformar ele apenas em bioetanol, eu poder transformar em fertilizante, em ração, em energia, né? Então, esse conceito de integrar uma ou duas, né, tecnologias de conversão de biomassa para produzir uma ampla variedade de bioquímicos e biocombustíveis, ele também deve ser investigado como parte de pesquisas futuras.
Bom, as considerações finais, né? Concluímos que as matérias-primas lignocelulósicas são materiais importantes para a produção de energia sustentável através de tecnologias de conversão termoquímicas ou biológicas. Embora a produção de biocombustível líquido a partir de biomassa lignocelulósica possa apresentar altos rendimentos de produção, ainda existem vários desafios que devem ser superados antes da sua comercialização, né? A agregação do valor e a conquista de medidas de economia de custos ao processo, elas podem ser alcançadas com a aplicação de diferentes tecnologias de processamento combinadas, utilizando inclusive os resíduos do próprio processo de obtenção de alguns biocombustíveis para a fabricação de subprodutos adicionais, como bioquímicos, fertilizantes, calor e energia, conseguindo aplicar a abordagem de uma biorefinaria. Por fim, né, essa palestra vai confirmar a relevância do conceito de que desperdício pode sim ser transformado em riqueza, explorando principalmente essa abundância de biomassa lignocelulósica disponível e que ainda é subutilizada para a produção de biocombustível, em direção assim a uma economia circular sustentável e um futuro ecologicamente correto. Então é isso, finalizamos aqui nossa palestra. Foi um prazer. Muito obrigada pela atenção. Aqui eu deixo os meus contatos, né? Tem o meu e-mail e minha página de rede social. Caso queiram esclarecer qualquer dúvida, fazer perguntas sobre a palestra, eu fico aqui à disposição dos senhores. Até mais e muito obrigada.